Antigamente, lá em Rio da Serra, nós contamos 28, um dia que nós fomos dormir lá. E hoje, só 2 araras. De 15 a 20 anos que só tem essas 2 araras. Não sei se é macho, ou se é todas as 2 machos, ou se é todas as 2 fêmeas. O projeto de soltura experimental monitorada da arara azul de Lear é um dos programas de conservação da biodiversidade que está sendo desenvolvido aqui na região há 3 anos pela Enel Green Power, desde o início da construção do Parque Eólico Delfina. O que é importante desse projeto é que realmente a população de arara azul de Lear, que é a população que é objeto de conservação tanto do parque quanto da APA, ela possa se tornar viável aqui nesse local. E aí a gente chegou aqui no Boqueirão da Onça em 2012, através de uma expedição do CEMAV, e a gente identificou que haviam esses únicos 2 indivíduos em risco eminente de extinção. Sabendo disso, a Enel Green Power nos contactou, permitiu que o projeto ganhasse asas e que ele pudesse trazer maiores perspectivas de conservação da arara azul de Lear. O programa passou por várias fases importantes. Primeiro, a gente teve que licenciar um centro, que é denominado de ASAS, área de soltura de animais silvestres. Outro grande desafio foi buscar e receber os 6 exemplares que o projeto previa para a gente poder fazer a soltura monitorada experimental. Receber aves que nasceram em cativeiro e que, claro, não tem um comportamento como uma ave selvagem, exigiu da gente um longo período de treinamento. A primeira etapa foi um processo de descondicionamento alimentar, em que a gente apresentou itens alimentares que estavam disponíveis na Caatinga no período que elas estavam aqui, principalmente o licuri, que foi pela primeira vez que elas conheceram esse coquinho e que é um dos principais alimentos dela na vida selvagem, né, na vida natureza. Teve que aprender a reconhecer predador, com o qual ele nunca tinha se encontrado. E não só um desafio para a equipe tentar ensinar, mas um desafio para as aves. O treinamento de voo, porque uma ave que ele nunca voou mais do que 2 ou 3 metros, ela não tem uma musculatura de voo que vai permitir ela dar um voo de 20 quilômetros, como que elas fazem no Raso da Catarina. A parte de condicionamento, a parte de treinamento acaba aí. Agora, com a soltura das araras, começa fortemente o monitoramento para resgatar essas áreas de importância para a arara azul de Lear no Boqueirão da Onça. E hoje, quando eu vi a janela do viveiro ser aberta, as araras subindo na janela, olhando de um lado para o outro, levantando o voo, alçando o voo, ganhando liberdade na natureza, isso para mim é uma felicidade, é um prazer indescritível. Como bióloga, estudando a partir do que eu estudo, eu acreditava sim. E é uma emoção porque a gente está trabalhando duro, né? Mas agora o coração um pouco mais ansioso, porque a gente tem novos trabalhos pela frente, novas etapas a serem concluídas e novos caminhos a serem percorridos. Realizada por ter formado essa equipe, satisfeita de saber que hoje a gente criou essa infraestrutura e que esse projeto tem grandes chances de ser um projeto de longa vida. Tenho certeza que ele vai trazer benefícios para a conservação da espécie, para a relação da natureza com as pessoas que moram aqui e para a conservação do Boqueirão da Onça num geral. A gente também tem desenvolvido na comunidade um projeto de educação para conservação, para sensibilização da população local. Eu me sinto orgulhosa de ver esse pessoal querendo salvar a espécie. E espero também que ele esteja sempre por aqui, né? Porque tem muita gente aqui que gosta de caçar. Eu estava muito ansioso em vê-las voando e quando finalmente soltamos as araras,
poder rastrear e saber onde elas estão, ver, eu fico numa felicidade absurda. Esse é o primeiro projeto no mundo a testar com essa tecnologia super nova, que é um GPS, em araras. Isso vai ser um legado extremamente importante que essa equipe toda vai estar deixando para a comunidade científica.